Homens e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Deus te abençoe você. Graças a Deus, estou com vida para ver mais de uma manhã. E também peço a Deus que você esteja com vida, que vossos corpos seja blindado pelo poder de Deus e que o inimigo não tenha poder de tocar em você e nem na sua família. É o nosso desejo. A meditação que quero passar para os senhores aqui, ela está em Salmo 27:4, onde eu peguei mesmo lá, coloquei o título do que está lá na primeira parte do verso. Uma coisa eu peço e busco. Pedir é uma coisa, buscar é outra, viu, Senhor? Ok? Tem tanta gente pedindo, mas quando você fala para ele para buscar, ele encolhe. Ah, não posso. Ah, eu estou doente. Ah, eu estou com sono, eu estou cansado. Mas pede lá para mim, mas vai pedir lá para você, por que você mesmo não vai? Eu não posso pagar promessa para você, cada um paga a sua promessa, meu. Ok? Nós, para tanto, vamos pedir de Deus a bênção. Pai eterno, Deus vivo, continua conosco, Pai, nessa caminhada. Colocar essas mensagens nos lares de teus filhos. Por favor, Deus, por amor de Jesus Cristo. Como deixamos, esta mensagem está baseada em Salmo 27, versículo 4. Você que tem a Bíblia aí na mãos, Salmo 27, e o versículo 4, vamos ver o que diz aqui, o versículo completo. Uma coisa realmente eu peço, Senhor, que é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença. E para descobrir cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Verso 5. E quando eu estiver em dificuldades, Ele será minha proteção, Ele me esconderá na sua casa, e Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Deus seja louvado, Senhor. São essas promessas que dá trabalho para o demônio. Uma coisa eu peço, Senhor, e eu buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E quando eu tiver dificuldade, o Senhor me acolherá na sua casa e me colocará sobre uma rocha firme e segura. Deus seja louvado, Senhor, quando estiver em dificuldade. Ai, meu amor, eu gosto muito da igreja. Eu quero lhe confidenciar uma coisa.
O sujeito, para mim, ele pode ser cristão, dizer que é cristão, dizer que é crente, do jeito que ele quiser. Mas se ele não gosta de igreja, se ele não caminha para a igreja, dá pouca esperança. Pouca. Agora o caboclo pode ser, coitado desses, sempre vacilando e sempre pisando a bola, né? Como se diz aí o provérbio do povo. Mas se ele caminha para a igreja, com certeza tem esperança. Porque um dia, menos dia, numa dessas reuniões, o Papai do Céu vai agarrar ele, o Espírito de Deus vai fisgar ele. Nós temos exemplo aqui na Bíblia e nós vamos meditar nisso, Senhor. Eu quero que você procure Salmo, capítulo 84. 84, Salmo 84. Você pode ler do versículo 5 até o versículo 10. Esse texto aqui da Bíblia. Aqui diz assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e que resolvem no seu coração seguir os caminhos retos de Deus. Como são felizes. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água e de transformar tristeza e sofrimento em alegria e bênçãos, em lugar coberto de flores e fruto com as primeiras chuvas. Que bênção! Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem força de Deus e vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Está vendo, irmão? Aquele que gosta de igreja, aquele que caminha para a igreja, diz que quando surge dificuldade, Senhor, é mais fácil de ser resolvida. O Senhor está com ela, porque ela gosta de Deus e Deus gosta dela. Oh, glória, Senhor. Verso 8. O Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, ouça, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. Agora vê o verso 10. É melhor passar um dia no seu templo do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro ficar humildemente na entrada da casa do meu Deus do que viver nas casas dos maus. Esse verso 10, Senhor, eu sempre sou apaixonado com ele. O salmista diz que já ficaria satisfeito só de ficar na entrada da casa do Senhor. Só de ficar aqui na porta já está bom demais, Senhor. Ele disse, é melhor viver 1000 dias, né, na presença de Deus, na casa do Senhor, do que viver na casa dos maus. É muito bonito isso aqui, Senhor. Esse Salmo 84, de 5 a 10, sempre me acompanhou na minha vida, Senhor. Sempre as minhas dificuldades, as minhas dores no coração, as dores no peito, aqueles nó na cabeça, nó no peito, Senhor, sempre tem sido resolvido na casa do Senhor. Deus sabe o quanto padeci em Belo Horizonte, Senhor, sem poder ir à casa do Senhor, ficar dentro de casa, Senhor, fazendo o quê? Como é que dá conta, Senhor, de não ir domingo num culto evangélico, de um culto evangélico, ouvir a palavra de Deus? Como é que dá conta de ficar em casa numa quarta-feira, a menos que alguma coisa se justifica? A pessoa está doente, adoeceu de um momento para outro, é longe, está chovendo, não tem condição, não tem uma condução para ir. Tudo bem, dá ainda para se explicar. Mas fica em casa fazendo o quê? Agarrado em computador, agarrado em internet, em televisão,
Para com isso. E o mais interessante diz que muitos ficam em casa e falam para a mamãezinha assim: ô mãe, ora lá por mim, mamãe. Deus me deu um emprego, mamãe. Meu casamento, mamãe, meu casamento está por um fio. Ora lá para mim. Senhorinha cansada dos longos anos da vida, doente, reumatrose, reumatismo, bico de papagaio, bico de tudo quanto é miséria. Bichão fortão, está de puxa vida, está de música até na cabeça, todo tatuadão. Ora lá por mim, mamãe, pede lá para mim. Aí a velhinha fala assim: ô meu filho, vamos, meu filho, vai com a mamãe. É bom você mesmo ir, chegar lá, você fazer o seu pedido. Não, mamãe, não, hoje eu não vou não. Não, porque a Atlético vai começar a jogar daqui a pouquinho, Flamengo, Vasco, São Paulo Futebol Clube, Palmeiras, o Mengão, o Corintão vai comer. Tá, mamãe, mas veja lá pra mim. Vai tomar jeito, rapaz, você não desconfia. E besta é esta mãe que chega, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, arranja emprego pra ele, conserta o casamento dele, fica lá matando reunião, pedindo. Para com isso, mamãe, a bênção é sua. Agora, se está doente, está paraplégico, tetraplégico, cadeirante, ok? Viu? Deu aí um derrame cerebral, deu aí uma visita em cima da cama, tudo bem. Isso aí se explica e até justifica. Mas o cabo fortão, musculoso, está de música até na testa, bichão todo tatuado, peito largo, mamãezinha tá aí toda com a pinga de bengalinha, ora lá por mim, mamãe, ora pra você uma pipoca, rapaz, dá seu jeito, vai buscar. Por isso que o salmista disse aqui: uma coisa eu peço e eu busco. Pedir uma coisa, buscar é outra. Vá. O salmista quer dizer assim: sobe a serra, sobe o monte e vai lá agradecer o Senhor, vai lá louvar o nome dele, e lá você faz os seus pedidos, e Deus vai acudir você, Deus vai ter misericórdia de você. Amigo, a igreja, ela não só lhe salva espiritualmente, como também pode te salvar fisicamente. Escuta essa historinha aqui. Essa história, tomei conhecimento dela logo que eu entrei para a igreja. Esse livro, que eu tirei essa história, que está lá escrita, eu tenho ele, consegui ela agora recente, é uma relíquia, as 500 ilustrações, eu tenho ele, edição esgotadíssima, não existe mais, as publicadoras não tem mais, e não fabrica mais, não edita mais. Lá disse que um jovem, ao sair do serviço, cansado, para ele poder atalhar o caminho, ele atravessava uma igreja, passava dentro do átrio dela e vazava lá. E ele economizava um monte de caminhada. Em Belo Horizonte, se você chegar em Belo Horizonte, nós temos assim, a Rua Tamoios, nós temos assim a Rua Espírito Santo, e tem bem aqui no triângulo assim, bem de esquina, a igreja São José, a matriz São José, a igreja famosa que tem lá em Belo Horizonte, muito antiga. E a rua de cima, paralela com a Tamoia, lá do lado de cima, Rua Goitacazes. Eu muitas vezes atravessava ali dentro da igreja
porque eu atalhava, em vez de eu dar aquela volta para a rua Espírito Santo, para depois subir a Goitacazes, para mim poder pegar o coletivo, porque o ponto do ônibus era ali na Goitacazes, então eu já atravessava dentro da matriz São José e já saía em cima do ponto do coletivo. Eu fazia isso todo dia para economizar a caminhada. E disse que esse rapaz também fazia isso. E disse que não sabe qual é a razão. Teve umas acusações muito fortes contra esse rapaz. E ele foi parar na barra do tribunal. E ali, Senhor, as provas contra ele era grande o alvoroço. De repente, do nada, Senhor, do nada, o juízo daquela cidade, homem respeitado, homem temente a Deus, homem que todo mundo tinha grande admiração por ele, que a palavra dele era como a palavra de Jesus Cristo, diz que do nada levantou e disse: "Oh, gente, ouça-me", silêncio total. Esse rapaz que está aqui na barra do tribunal aqui, que está sendo julgado, eu não acredito que esse rapaz fez isso. E se ele tiver feito isso, foi no momento de uma perturbação, de uma forte perturbação louca. Porque, conforme vocês sabem, eu moro de frente à catedral da nossa cidade. E todo dia de tarde, no cair da tarde, eu vejo esse jovem saindo da igreja. Tudo indica que ele é um homem religioso. Irmãos, caiu um silêncio mortal dentro dessa sala desse estudo. E aquelas palavras do juiz foi o bastante para absolver aquele rapaz. E quando ele saiu dali, Senhor, alguém ouviu ele falando baixinho, dizendo assim: "Por que a igreja veio me encontro? Uma situação tão miserável dessa. Por quê? Só porque eu atravesso o seu átrio todo dia de tarde para economizar minha caminhada, economizar meu caminho, para me descansar minhas pernas. Só por isso a igreja veio ao meu encontro numa hora de um sufoco miserável desse." E ele disse: "Imagina se eu me entregar à igreja de todo o meu coração, o que ela poderá fazer por mim?" Eu nunca esqueço dessa experiência, Senhor. Anos eu conheço essa experiência. Querido amigo, a Bíblia fala aqui de um salmista, está aí nos Salmos, Asaf. Este Asaf, ele começou a ter momentos sérios na vida dele, problemas. Olha o que ele disse aqui o Salmo 73 é dele esse salmo. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Salmo 73, por favor. Procure na sua Bíblia. Olha o que ele diz: "Certamente é verdade que Deus é bom para com Israel, para as pessoas que têm coração bom. Mas quanto a mim, quase eu tropecei e caí. Por pouco eu abandonei o caminho do Senhor." Entendeu isso? Por pouco. Ele continua, verso 3. "Porque eu tinha inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade dessas pessoas maus." Ok, Senhor. Mas agora presta atenção. "Então, um dia, eu fui ao templo de Deus." Presta atenção nisso aqui. Ele quase resvalou seus pés. Faltou pouco para ele cair fora. Ele disse assim: "Porque os orgulhosos, mal, tudo corre bem para eles.
E eu, todo dia sou castigado. Cada manhã a minha situação está cada vez pior. E esse povo tudo corre bem para eles. Eles têm boa saúde. Eles têm tudo que eles querem. Eles são orgulhosos. Mas aqui ele disse assim, verso 17, até que um dia eu fui no templo de Deus e eu entendi o destino reservado para eles. Deus os colocou num caminho escorregadio, onde eles caem completamente em ruína e não levanta mais. Aí o meu coração ficou revoltado contra Deus. As minhas emoções entrou em guerra dentro de mim. Mas eu estava agindo como um irresponsável, como um ignorante, como um animal. E eu estava agindo como um animal diante do Senhor. A minha atitude era de um animal sem entendimento. Apesar de tudo isso, o Senhor está sempre comigo, sempre segurando firme a minha mão. Oh, glória! Quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é minha proteção, por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. A minha saúde pode acabar, o meu coração pode fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha herança eterna. Você entendeu isso aqui, meu irmão? A mudança, irmão, de atitude deste homem. Ele diz que faltou pouco para largar os caminhos do Senhor. Faltou pouco. Ele estava revoltado. Mas aqui diz que, enquanto ele está nessa revolta doida dele aí, ele resolveu ir ao templo do Senhor. E lá na igreja, Senhor, Deus esclareceu para ele a situação desses ímpios infelizes, coitados. Acho que a vida deles é que nem um sonho. Deus coloca eles em lugar escorregadio e eles vão escorregando até ir para o inferno, eles não levantam mais. E diz que quando acorda, tudo acabou. Você já sonhou que estava num banquete e de repente você acordou com fome? Você já sonhou que achou uma fortuna, achou um diamante, achou uma pedra preciosa, ou achou uma bolsa cheia de dinheiro? Você agora não tem um centavo no bolso para comprar um pão. E diz que lá no templo, Senhor, ele ainda revoltado, coração azedo. Mas o Senhor Deus mostrou para ele. Aí ele caiu em si e eu entendi o fim dele. E ele agora termina dizendo, para mim, bom é estar com meu Deus. Eu estava agindo que nem um animal, que nem um ignorante, sem entendimento, porque Deus está sempre comigo, segurando a minha mão. Oh Deus, quanta proteção eu tenho tido do meu Deus. Quanta proteção, quanto sufoco Deus tem me tirado, Senhor. Quanto sufoco. Ele diz, minha saúde pode acabar, tudo meu pode desaparecer, mas eu quero estar agarrado nas mãos do Deus eterno, porque além de Ele fazer tudo isso aqui para mim, Ele ainda me promete vida eterna. Vida eterna, Deus seja louvado, Senhor. Amigo, uma coisa eu peço, e eu buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, Senhor, da minha vida. Contemplar a beleza da sua formosura, aprender dele. E quando eu tiver dificuldade, olha, quando eu entrar em dificuldade, o Senhor me tomará pelas mãos e me colocará sobre uma rocha firme. E essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca se abala, é como o Monte Sião. Por isso o salmista disse, eu me alegrei muito, Senhor, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ok, amigo,
Vale a pena caminhar para a casa do Senhor. Vale a pena. Que Deus te abençoe você. Caminha. Fica com essa pedirola. Você está cheio de saúde, homem. Você tem carro para você ir, você tem moto. Hein? Tem coragem de ver a pobre da manhã sair de casa, capengando, trocando os passos. Você ainda fica lá, ora por mim, mãe, ora por mim. Pô, é ela que orar para você. Vai tomar jeito, rapaz. Vai procurar Deus por você mesmo. Outro não pode pagar promessa para você, não. Você que tem que pagar suas promessas. A bênção da mamãe é dela, ela não tem como partir com você. O ponto que ela está alcançando para ir para a igreja, o ponto é dela, vai servir para ela naquele dia. E o que ela escutar lá, tadinho, muitas das vezes elas ainda tentam chegar em casa, ainda tentam passar ainda para o filhotão, preguiçoso, malandrão. Diz que o casamento está acabando, está desempregado, está montado nas costas do pai, nas costas da mãe, e está pedindo, ora por mim, ora por mim, ora por você, é uma pipoca. Você que se mexa, corra atrás, é como diz aqui o salmista, eu peço e busco, quer dizer, peço e vou lá buscar. Que Deus te abençoe. Eu não estou dizendo, mamãe, que não é para você orar por seus filhos. Ore por eles. Pede a Deus por eles. Mas eles podem ir na igreja. Eles podem caminhar. Eles têm saúde 100 vezes mais do que você. E por que ele não vai na igreja fazer os pedidos dele? Por que tem que mandar a senhora para pedir para ele? Ok. Deus é justo. É claro que a bênção que essa mamãe alcançar lá, que esse papai alcançar lá, é só dele, ele não tem como passar para ninguém. Que Deus te abençoe, e Deus te acorda, desperta você, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém, Senhor, glória a Deus. Alô, amigo, nós lhe agradecemos pela vossa atenção, e nós estamos também, queremos lhe pedir, se você sentir no seu coração o desejo de fazer parte deste canal, ser um mantenedor deste canal, que você possa ajudar com qualquer quantia que você sentir no seu coração. E logo que você fazer o depósitozinho, a gente estará enviando para você uma mensagem inédita, para você apreciar a mensagem que não tem lá no YouTube, e fazer exclusivamente aí para vocês, ok? E se você sentir no seu coração, se o Espírito de Deus tocar no seu coração, faça parte com a gente deste canal, e tenho certeza que você será abençoado muito em nome de Jesus. Vai cantar.